Bom pessoal, neste vídeo nós vamos falar aí da válvula de retenção pilotada, que é esta válvula aqui. Nós vamos compreender um pouco seu funcionamento, como que ela é aplicada, porque é interessante aí que para o eletromecânico ele conheça os tipos de válvulas, a simbologia, para que aí numa atuação ele possa conseguir aí, se tem uma máquina, aí, uma injetora ou uma prensa que está com apresentando algum tipo de problema, ele possa, conhecendo as válvulas, os desenhos das válvulas, como que elas funcionam. Então isso facilita para que ele possa aí, ter êxito aí na sua atuação perante um problema aí, perante um defeito em uma máquina. Beleza? Então nós vamos falar aí da válvula de retenção pilotada, uma válvula hidráulica. Nós estamos aqui com foto, essa é a simbologia da válvula. Então quando eu injetar pressão hidráulica de um lado, ela abre do outro para permitir a passagem de óleo. Então se eu injeto o óleo hidráulico aqui, ela também retorna essa retenção para permitir a passagem de óleo aqui. Se eu injeto o óleo, pressão de óleo aqui, ela abre essa retenção para permitir que o óleo retorne por esse lado. Veja que tem um tracejado de uma linha hidráulica para outra. Então essa é a dupla retenção. Ela tem retenção tanto na câmara A quanto na B. Nós temos aqui uma outra imagem. O bloco da válvula é similar a esse. Esse é um de retenção pilotada. Isso depende muito do fabricante. Por exemplo, o bloco é esse, mas essa parte aqui depende muito do fabricante. Esse fabricante tem dessa forma, mas tem fabricante que isso aqui é mais faceado. Essa tampa aqui ela é mais faceada aqui, mas o bloco de retenção é exatamente esse. E normalmente ele vai embaixo da válvula direcional. Vamos aumentar um pouco aqui para ver se fica melhor para nós enxergarmos. Veja que tem a dupla retenção pilotada, né? Ela tanto retém na B quanto na A. Veja a simbologia aqui, o tracejado dessa linha para essa retenção e dessa linha para essa retenção. Aqui uma simples retenção, ela só retém na linha B, e uma simples retenção ela só retém na linha A. Então nós vamos mostrar ali aquele circuito hidráulico que nós montamos, como que é o funcionamento. Nós montamos ela dupla retenção, mas se você compreender a simples retenção, você vai saber aí como utilizar também a simples retenção. Beleza? Então nós vamos abrir aqui o circuito hidráulico. Veja aqui o nosso cilindro hidráulico aí de duplação, a retenção pilotada, a direcional. Nós montamos aqui com solenoide com ação manual também, porque as válvulas direcionais ela tem ação aí para que você consiga acionar ela manualmente também. A mola aqui é centrada, que ela retorna ao centro por mola. Nós colocamos a solenoide porque nós montamos aqui um circuito elétrico só para nós acionarmos. E aqui nós temos a unidade hidráulica, onde nós temos a conexão de pressão e a conexão de retorno para tanque. Beleza? Então vamos acionar aí o nosso circuito hidráulico. Veja que nós temos pressão hidráulica aqui no T, ou seja, aqui nessa conexão, onde nós temos aí a pressão hidráulica. Nós vamos fazer um acionamento só para nós vermos como que é acionado esse sistema hidráulico. Veja que eu estou acionando e veja que eu acionei aqui, a pressão hidráulica passou aqui porque essa válvula deslocou o carretel, passou aqui, veio por essa retenção, injetou na câmara A, porém ela também veio aqui e injetou nesta válvula de retenção. Veja que a esfera ela está deslocada para trás. Isso quer dizer que ela permite a passagem de óleo dessa câmara do cilindro para
tanque. Então, se essa válvula não abre, ela não permite a passagem de óleo para tanque. É dessa forma que funciona. Veja que eu parei de acionar e ele continuou com pressão hidráulica aqui. Por que o pessoal usa essa válvula de retenção pilotada? Porque digamos que eu tenho um peso aqui na ponta desse cilindro aqui. Digamos que eu tenho uma injetora e que tem uma placa intermediária aí e que ela sobe e que dependendo do peso dessa placa, o próprio peso faz com que o extrator inferior dessa injetora ela comece a descer sozinho. Então, por exemplo, às vezes o fabricante da máquina ele usa uma válvula reguladora de pressão, uma válvula reguladora. Então, ela mantém aquela placa, o extrator avançado até uma certa pressão. De repente, a placa é tão pesada que ela ultrapassou a pressão regulada aí pela válvula. Então, o peso faz com que o óleo ele acabe retornando. Já na válvula de retenção pilotada, isso não acontece. Pode colocar o peso que for aí, a placa que for aí em cima do extrator inferior aí, em que ele não retorna. Por quê? Não tem por onde o óleo retornar. O sistema hidráulico está totalmente bloqueado aí, não permitindo o retorno. Se no caso desse ainda ele continua descendo, aí poderia ser um vazamento interno aí no êmbolo do cilindro. Caso contrário, ele não desce de forma alguma. E veja que eu até tenho o circuito hidráulico aqui sob pressão. Então, se eu fosse desconectar esse cilindro aqui da forma que ele está, eu precisaria dar um pequeno acionamento aí. Por exemplo, digamos que eu calcei lá o extrator da máquina, eu vou arrancar o cilindro para fazer alguma manutenção. Então, eu nem posso deixar ele totalmente avançado, nem posso deixar ele totalmente recuado para fazer também essa manutenção, porque eu estou com um sistema pressurizado. Então, veja que eu vou dar mais um toque. Veja que saiu a pressão do sistema hidráulico. Então, se eu desconectar agora essas mangueiras, então eu não terei problema nenhum. Mas se ele estiver totalmente recuado ou totalmente avançado, isso quer dizer que aí eu terei pressão no sistema hidráulico. Então ele vai dar aí um jato de óleo a hora que soltar. Então se eu quiser tirar a pressão, eu dou um toque aí para ele dar um pequeno avanço. E eu tiro aí a pressão hidráulica. Então é dessa forma que essa válvula de retenção pilotada ela funciona. Veja que eu tenho aqui, eu coloquei a dupla retenção aqui, eu montei duas válvulas simbolizando a dupla retenção, mas eu teria, por exemplo, ela só com retenção nessa câmera ou só com retenção nessa câmera. Veja que a válvula é essa, eu peguei aqui essa conexão e joguei para cá. Então, a hora que injetar óleo nesse circuito aqui, então ele pilota essa válvula para ela abrir para permitir aí o retorno de óleo para tanque. Então, se eu quero que esse cilindro apenas não retorne, então eu poderia colocar só uma válvula simples aí na câmara traseira do cilindro hidráulico. Então, se eu não quero que ele avance, de repente o cilindro está aí de ponta cabeça montado na máquina, de repente ele recua o extrator superior e continua descendo, então eu colocaria uma válvula de retenção pilotada só nesta câmera aqui do cilindro. Então aqui eu teria a linha A e aqui eu teria a linha B. Então nós temos aí em que nós mostramos a retenção na B e aqui a retenção na A, a simples retenção. Nós temos aí a dupla retenção tanto na A quanto na B. Ele não avança ou se tiver um peso puxando a haste, e ele também não recua se tiver um peso pressionando ali a haste para ele fazer o movimento. Então dessa forma que o cilindro hidráulico aí funciona. Manteve a pressão aqui, então pode colocar o peso aí na ponta da haste, ele não retorna.
é aqui da mesma forma. Se eu tentar puxar ele aqui, ele não vai avançar de forma nenhuma, que o circuito hidráulico está totalmente bloqueado aí, beleza? Então se eu tenho isso é muito comum nós instalarmos aí em extrator inferior de injetoras, para que pelo fato da placa intermediária aí do extrator inferior ter um peso um tanto considerável, então muitas vezes é tirada aquela válvula reguladora e colocado aí uma de retenção pilotada para não permitir o recuo do cilindro hidráulico se ele não tiver nenhum comando. Se de repente apenas um peso aí esteja fazendo ele deslocar. Então, dessa forma que o cilindro hidráulico funciona com a válvula de retenção pilotada. Ela tanto pode ser daquela forma que nós mostramos, daquela foto, quanto ela pode ser um bloco com uma retenção tipo cartucho. A injetoras Rutil ela usa muito isso, é um bloco tipo cartucho na linha. Mas é mais comum você encontrar aí o bloco embaixo da direcional. No caso da Rutil é um bloco aí na linha. Então tem dois blocos, um na linha A e um na linha B. Mas é comum você encontrar também um bloco embaixo aí da válvula direcional. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais.